Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos partir da página 209, certo? Interpretação cartográfica dos problemas ambientais. Lembrando que nós estávamos estudando sobre, as transformações que o ser humano faz na natureza. E que quando ele faz as transformações de forma desordenada, tá? Ele causa grandes problemas para a própria natureza. Então, hoje, nós vamos ver, esses problemas ambientais sendo representados partindo da cartografia, partindo dos mapas, tá? Vamos lá? A necessidade de ampliar a produção de recursos minerais e agrícolas é um fator que merece atenção especial, pois essas atividades acontecem na natureza, o que altera profundamente o ambiente natural. Muitos dos produtos gerados por essas atividades são vendidos no mundo todo, como a soja e o minério de ferro. Assim, os danos causados ao ambiente por essas atividades ocorrem no Brasil, enquanto a maior parte dos produtos por elas produzidos vão para outras partes do mundo, tá? E vamos lá para a página 210 para realizar com a lupa na mão. Observe os dois mapas a seguir. Eles representam a distribuição da vegetação nativa em nosso país em dois momentos distintos, Nós temos dois mapas aí. Aí tem o primeiro mapa, retração da vegetação nativa, 1950 a 1960. E o outro mapa nós temos, retração da vegetação nativa de 1980 a 2000, tá? Então a gente pode ver aí que os dois mapas eles estão bem diferentes, na questão das cores. Lembrando que, cada cor tem o seu significadozinho aí. E esse tom laranja quer dizer modificado pelo ser humano, tá? Então, olha só a diferença do primeiro mapa para o segundo, A quantidade de tom laranja cresceu muito, tá? Que no caso é a modificação pelo ser humano. Vamos lá. Com base nos mapas, responda. Observe a legenda. Você sabe o que significa o termo modificado? Procure a palavra no dicionário e anote o significado nas linhas a seguir, tá? Então, se você tem seu dicionário aí, você pega ele, tá? E procura o significado da palavra modificado, tá? Quem não tem o dicionário, a tia vai colocar aqui, tá? O que significa a palavra modificado, beleza? Muito bem. Vamos para o segundo. O mapa nos mostra diferentes tipos de vegetação. Qual a cor que mais aumentou? A gente acabou de falar nesse instante. É perceptível, que a cor que mais aumentou foi o tom laranja, Foi o tom laranja, certo? Vamos lá. Terceiro, observe a legenda do mapa. O que a cor laranja significa, tá? Então, vai lá na legendinha e olha lá. No laranja está escrito o quê? Modificado pelo ser humano, certo? Muito bem. Vamos para a página 211. Na atividade anterior, percebemos que a necessidade de novas terras para o cultivo e também a abertura de novas áreas de mineração tem resultado na redução da cobertura original do nosso país. A primeira medida a ser tomada é ampliar cada vez mais o processo de fiscalização das atividades econômicas que ocorrem em áreas de vegetação nativa. Como o território brasileiro é muito grande para que fiscais possam vasculhar todas as matas em busca de desmatamentos ilegais e desordenados, são necessários outros métodos que possibilitem maior agilidade nesse processo. Um dos métodos utilizados com sucesso no Brasil, em especial na região coberta pela floresta amazônica, é o monitoramento por meio de imagens obtidas por satélites artificiais que orbitam o nosso planeta. Existem diversos tipos de satélites artificiais voltados para diversas áreas: comunicação, defesa, pesquisa espacial, estudos atmosféricos, estudos ambientais, etc. Outra maneira de analisarmos os problemas ambientais causados pela ocupação do solo é comparar imagens obtidas de um mesmo local em tempos diferentes. A comparação entre imagens ou fotografias antigas e atuais nos permite perceber que a expansão da ocupação e o uso do solo tem sido muito intensos. Aí nós temos aí, certo? Abaixo desse satélite, um retângulozinho, tá? Que diz o seguinte: as imagens de satélite permitem o monitoramento real da floresta. Nessa imagem de satélite é possível observar a mata, na cor verde, e as áreas desmatadas pela ocupação humana em cores mais claras, tá, gente? Então, o que acontece? O ser humano, ele está desmatando, certo? Áreas que são de vegetação nativa para poder
fazer algum tipo de plantação ou para poder criar gado, certo? E isso é ilegal, gente. Quem faz esse processo, eles precisam ter a autorização, certo? E tem pessoas que fazem isso de forma ilegal, não tem autorização. Então, chega em uma determinada mata, né, que tem a vegetação nativa, que tem suas plantinhas lá, né, tem seus animais, que é o habitat deles, e o que é que eles fazem? Desmatam, tá? Então, isso é muito prejudicial à natureza, aí prejudica o solo, prejudica os animais, né, prejudica o meio ambiente, porque nós sabemos da grande importância das árvores, né, e das plantas para nós, certo? Então, o que é que acontece? Eles fazem isso de forma ilegal, sem autorização, tá? Então, se todo mundo resolve fazer isso, tá? Daqui a algum tempo nós não teremos mais vegetação nativa, não teremos mais florestas, certo? Então, o que é que acontece, né? Os satélites, eles estão nos ajudando justamente a isso, tá? Como vocês podem ver aí na imagem da página 211, tá? Ele consegue mostrar as áreas verdes, que é a vegetação nativa, e essas áreas mais claras aí é onde está sendo desmatado, né? Vamos lá, página 212. Observe as duas imagens que retratam a cidade do Rio de Janeiro. Aí nós temos Rio de Janeiro em 1889 e o Rio de Janeiro atualmente, tá? Vamos lá. As fotografias se referem ao mesmo lugar no Rio de Janeiro. A paisagem continua igual, gente? Tá igual aí as duas? Podemos ver claramente que não, né? Aumentou as construções, certo? Isso é bem nítido. Vamos lá? Quantos anos de diferença aproximadamente entre as fotografias? Então, se a gente calcular, né? É 1889 menos 2020. Quanto é que vai dar isso aí, tá? Terceiro, quais são as principais diferenças entre as fotos? Quero que vocês aí coloquem aí as diferenças que vocês observam, tá? De uma imagem para a outra. Vamos para a página 213. Atualmente, o desenvolvimento de páginas na internet voltadas para a disponibilização de diversos mapas e diversas imagens da superfície do planeta Terra proporciona às pessoas uma série de informações espaciais. Por meio delas, podemos perceber como as atividades humanas impactam o ambiente natural e, com base nisso, adotar um posicionamento consciente e de preservação em relação à natureza, tá? Então, os satélites, eles estão nos ajudando muito em relação a isso, tá? A observar o estrago que o próprio ser humano está fazendo, tá? Porque ele acaba fazendo, ele não percebe, tá? O estrago que ele está fazendo ali, tá? Mas os satélites, eles nos ajudam a visualizar isso, tá? E a criar consciência e é isso, conscientizar, né? Tentar conscientizar, fazer com que essas pessoas reflitam que isso faz mal à natureza, né? E que se está fazendo mal à natureza hoje, as gerações futuras vão sofrer muito com relação a isso. Vamos lá. Observe as imagens de satélite a seguir. Nós temos aí uma imagem da Arábia Saudita, é o centro da Califórnia, nos Estados Unidos da América, Dubai, Casa Grande no Arizona, né? Estados Unidos da América. Então, veja só. Alguma dessas imagens mostra mudanças na paisagem realizadas por elementos naturais. Tem algum elemento natural aí? Podemos ver que não, né? Isso aí está mostrando somente presença das atividades humanas, tá? O que os locais representados têm em comum? Vejam só, gente. Ambos, certo? Representam lugares que ocorrem atividades humanas, tá? E isso gera um grande impacto, né, no meio ambiente. Terceiro, você acredita que imagens de satélites e fotografias aéreas podem ser utilizadas na fiscalização de atividades de grande impacto ambiental? Justifique sua resposta, tá, gente? Nós vimos que sim, a tia acabou de dizer nesse instante, né? Que os satélites, né, as fotografias que eles tiram, nos ajudam bastante a perceber, né? A diferença de como tá, por exemplo, hoje e de como vai estar daqui a uma semana, tá? De ver a área verde e a área que tá desmatada. Então, sim, tá? Sim, pois elas nos dão informações detalhadas, podemos dizer assim. Página 214. Como vimos, antes o ser humano pensava que os recursos naturais eram inesgotáveis e que nossas ações sobre o meio ambiente não geravam consequências. Atualmente, percebemos que muitos recursos naturais podem acabar
e que as alterações que produzimos no ambiente têm consequências que ainda não compreendemos com precisão. Assim, é muito importante otimizar a utilização dos recursos naturais, minimizando os impactos e as perdas e principalmente reutilizando o que for possível, tá? Então vejam só, o ser humano ele precisa sim modificar a natureza para sua sobrevivência. Só que o grande X da questão é como ele está modificando isso, tá? E se está modificando de forma desordenada, de forma exagerada. Porque isso vai causar problemas ambientais, vai causar problemas de natureza e futuramente, né, vai refletir nos seres humanos, tá? Seja no presente ou seja para gerações futuras. Então, vimos que precisamos sim transformar, né, o ambiente, mas com cuidado, com responsabilidade, né? Então, meus amores, respondam aí o restante da página 214, certo? Que é o Agora Você Já Sabe. Não esqueçam de curtir o videozinho, beleza? Façam a provinha da gincana dos pais, ok? Mandem foto da atividade realizada. E se ficarem com alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, viu? Beijo. Até mais. Tchau.